Lutzenberger foi um pioneiro. No comecinho dos anos 70 já falava do planeta como um ser vivo e apresentava aos brasileiros a teoria de Gaia. Com rara coragem, se expunha e brigava contra os poderosos, usando suas armas preferidas: o profundo conhecimento científico, a precisão da palavra e a emoção de quem defende a vida. Sua luta mais recente tinha como alvo os transgênicos. Não teve tempo de divulgar seus escritos contundentes contra esta prática que coloca em risco a produção de alimentos no planeta e pode acabar de vez com o pequeno agricultor. Morreu antes, mas deixou herdeiros de seus conhecimentos, sua coerência e, acima de tudo, sua vontade de lutar a favor de todas as formas de vida. Os brasileiros conscientes e as gerações futuras agradecem e reverenciam José Lutzenberger, um pioneiro em Gaia. Anos 70. No Brasil, a consciência ecológica apenas despertava. Nessa época, Lutzenberger era um alto funcionário da BASF, uma das maiores multinacionais de produtos químicos para a agricultura, com sede na Alemanha. Em 71, decide largar o emprego bem remunerado, a vida no Marrocos, e volta com a família para Porto Alegre, cidade onde nasceu, depois de andar pelo mundo. Ele começou a ficar cada vez mais insatisfeito com o trabalho dele, porque ele sentiu que ele estava passando de vendedor de adubos minerais a vendedor de agrotóxicos altamente nocivos, né? E ele começou a não conseguir conciliar os ideais e a ética dele com essa realidade. O que motivou ele definitivamente a cortar com o trabalho dele como executivo de uma multinacional de adubos e fertilizantes foi uma conversa que ele teve com o produtor de maçãs. Parece que ele foi visitar o produtor e ver a plantação dele, e ele comentou para o produtor de maçãs que o que ele estava fazendo era muito venenoso, que era ruim para o meio ambiente e para as pessoas que comiam as frutas dele. Então ele disse que ele não estava preocupado com isso porque ele não comia as frutas que ele mesmo produzia. E o pai saiu dali e pediu demissão. Ele largou tudo isso daí porque descobriu que a química, tal como estava sendo praticada, principalmente a indústria química voltada para a agricultura, era uma química genocida que conduziria a um holocausto. Ele abriu mão de um alto salário e de uma segurança para o resto da vida, porque naquela época um executivo da idade dele tinha mais 15, 20 anos de trabalho, depois se aposentava muito bem, e ele e a família dele ficavam em segurança para o resto da vida. E ele abriu mão de tudo isso e jogou tudo para cima e resolveu começar de novo aos 43 anos. Ele se negou de vender para a África produtos que a África não precisava para a agricultura. Compreende? Então ele tinha toda essa experiência e afinal ele se lançou e veio para cá com família e tudo, e aliás ele passou épocas muitíssimo difíceis, né? Ele teve que refazer uma nova vida profissional para poder se sustentar e sustentar a família e conjugar isso com esse ambientalismo galopante que surgiu na vida dele, né? De volta ao Brasil, Lutzenberger começa a conviver com naturistas como ele. Conhece em Porto Alegre Augusto Carneiro, que viria a ser um dos fiéis militantes ambientalistas que o acompanharam até o fim da vida e ajudaram a fundar em 71 a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Nós tínhamos um pequeno grupo aqui que queria criar o naturismo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E o Lutzenberger era sócio lá no Marrocos de uma sociedade. E o Lutz, ao ver que o nosso movimento era fraco mesmo, esqueceu tudo e começou a falar em poluição, em natureza do Rio Grande do Sul, em arroio dilúvio, em morros de Porto Alegre e os problemas de
de ecologia. Nós preparamos algumas reuniões e em abril, 27 de abril de 1971, nós estávamos prontos e fizemos o lançamento da Agapan. Foi muito difícil nos primeiros anos, mas eles conseguiram mobilizar e criar uma consciência no Brasil que não existia. Ninguém nem tinha ouvido falar de meio ambiente ainda. Eles é que detonaram esse processo. O carisma de Lutzenberger faz com que as palestras na Agapan, que então não tinha nem sede, atraiam um público cada vez maior. Nós começamos ganhando uma sala muito apertada na rádio da universidade. E ali fizemos reuniões muito boas, com 20, 30 pessoas, bem cheia a sala. A Sociedade de Agronomia convidava para ouvir o Lutzenberger sobre o assunto muito interessante, os 4 princípios básicos da ecologia. Isso foi em 72? Isso foi em 72, e como eu li essa notícia e como eu estava muito curiosa em ouvir alguma coisa sobre ecologia, eu telefonei para as minhas colegas da ADFG, Ação Democrática Feminina Gaúcha, telefonei e perguntou: escuta, hoje de noite nós temos que ir, porque nós temos que saber o que é a ecologia e quais são os fundamentos básicos da ecologia. E a gente foi lá e nós olhamos, bom, vamos ver quem é que vai falar, vamos ver quem será esse Lutzenberger. Ele sabia falar e incendiar a plateia. Além de ter um conhecimento muito profundo, também pelo fato de ele ter trabalhado numa multinacional, ele conhecia os dois lados. Então ele tinha argumentos que os ambientalistas mais românticos não tinham. Ele fundamentava as brigas dele muito bem. Quando terminou aquela palestra do Lutzenberger, nós fomos conversar com ele e logo combinamos que haveríamos certamente de fazer trabalhos em conjunto e muita coisa em conjunto, como realmente aconteceu durante todos esses anos. Ainda no começo da década de 70, Lutzenberger apresenta aos brasileiros a teoria de Gaia, onde a Terra é vista como um ser vivo, vulnerável ao ataque dos humanos. Nós somos parte de um todo e somos um pedacinho dessa engrenagem. Se um pedaço não funciona direito, o resto também não vai funcionar. Então, tudo que nós estragamos ao nosso redor repercute em nós. Era um pensamento muito forte e certamente um pensamento precursor, pioneiro no Brasil. Foi uma pessoa que colocou a chamada questão ambiental muito à frente do que o restante do país estava, né? Com uma profundidade, uma abrangência de pensamento, começando a falar em planeta vivo, na Terra como um organismo vivo. E principalmente, creio que foi a primeira pessoa que começou a falar no Brasil sobre insustentabilidade dos nossos modos de viver. Lembrando que estamos num planeta que é finito.